recebi aqui sua perguntinha. Deixa eu ver. Tati, antes do protocolo de revalidação, devo documentar os testes de otimização? Sim. E eu já vou aproveitar a sua dúvida, Dai, para explicar o seguinte. Lembra que eu comentei aqui, agora há pouco, que para a gente ir para um processo de validação, eu preciso ter o meu método definido, tá? Validação, o método já está pronto, tá? Estando o método pronto, é muito importante que ele esteja documentado. Eu não posso ter um método na cabeça do fulano, ou do ciclano, ou do beltrano, tá? Que aí a chance de erro é muito grande. E tem método que detalhes fazem diferença. Então, é muito importante a gente ter o procedimento documentado. A mina da qualidade falando aqui, né? Então, eu preciso deste procedimento documentado. Como que prepara a curva de calibração? Como que prepara uma amostra real na bancada, tá? Para aí sim a gente entrar num processo de validação. E quando eu revalido um método? Quando esse método for alterado, tá? Então, se você, eu encurtei o tempo de corrida, aí com isso eu mexi lá no gradiente, se a gente tá falando de um HPLC, por exemplo. Então, fazendo essas alterações de condições de aquisição, eu tô alterando o meu método. Logo, a gente vai chegar num novo método. A gente tem novamente, né, outros parâmetros, outras condições desse método definidas. Logo, eu vou ter um procedimento novo, revisado, no qual este vai passar por um processo de revalidação, tá? A questão de documentar os testes de otimização, se for um relatório antes, Dai, é importante para o histórico, tá? Mas não que ele seja obrigatório. O que acontece é que se você fizer a revisão deste procedimento, você precisa ter um histórico do que está sendo alterado. O que está mudando da revisão 1 para a revisão 2, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, quando a gente está falando do processo de precisão, por exemplo, a gente vai obter um número no final e esse número precisa ser comparado a um critério. Para aí sim a gente falar, passou ou não passou, tá bom ou tá ruim, tá aprovado ou tá reprovado, tá? E se um parâmetro ele for reprovado, procurem entender o que aconteceu. Às vezes, pode ser o método? Pode ser sim, principalmente se é um método totalmente novo, desenvolvido do zero, tá? Pode ser? Pode sim. Mas pode ser um problema pontual de execução na bancada? Pode também, tá? Então, muito cuidado. Quanto mais detalhado estiver o seu planejamento de como a bancada deve ser executada, mais fácil identificar. Porque na validação, quando tudo passa nos critérios, beleza. Agora, quando algum deles reprova, a gente precisa tomar consciência do que alterar, né? Que é a interpretação dos resultados. Eu falo que é o grande desafio da validação é definir o protocolo inicial, fazer um bom planejamento no detalhe e depois interpretar os resultados para aí chegar nas conclusões finais. Tudo bem? Deixa eu ver que tá chegando mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Oi, Adriel, tudo bem? Normalmente é utilizado algum software para auxiliar na validação? Model Design Expert ou até mesmo Excel? Se sim, é obrigatório mostrar o resultado em algum deles? Nossa, adorei a sua pergunta e já vou aproveitar o gancho aqui porque o que acontece? A gente fez toda essa preparação, né, todo esse planejamento de como o método vai ser validado e a gente vai ter as respostas dos equipamentos, né, os resultados de bancada. E esses resultados vão precisar passar pelo tratamento estatístico que você se propôs a fazer lá no planejamento, certo? Para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta. Ela pode ser o Excel, sim, planilhas de Excel, planilhas com os cálculos já validados, no qual você pode desenhar ela,
né, para o seu método, para o seu protocolo, no qual você vai lançar os dados brutos, dados de entrada, aquilo que você os resultados que você está obtendo na bancada, e já vai ter os cálculos de acordo com o tratamento estatístico de cada parâmetro. E você pode até colocar, como eu já tive uma vez, eu usei muito tempo, a minha história na qualidade analítica nasceu dos processos de validação, que eu recebia, trabalhava na cromatografia, e lá a gente tinha uma planilha maravilhosa de validação, totalmente travada, que a gente só lançava os dados que a gente obtinha, né, nos equipamentos, na época, e essa planilhinha devolvia pra gente, aprovado e reprovado, confere e não confere. E aí, quando não conferia, eu não tinha a mínima noção do que fazer. E foi assim que eu fui buscar o curso de Estatística Aplicada à Química Analítica. Eu falo que foi uma das melhores disciplinas que eu já fiz, né, para minha área de atuação hoje, e que foi entender todos os cálculos que estavam por trás e hoje poder construir aqui na TZF as planilhas nossas de validação que a gente utiliza, como foi aprovado nesse processo que eu comentei com vocês. Então, a gente precisa definir qual a ferramenta. O Excel, sim, é uma ferramenta muito, muito, muito aplicada para validação. É só tomar cuidado, porque para montar uma planilha de validação no Excel, eu preciso saber operar muito bem o Excel e a estatística, né? Então, com essas duas informações, a gente consegue montar ali planilhas muito eficientes. Mas a gente tem hoje softwares no mercado que são ferramentas para tratamento estatística, a gente tem o Confilab, que trabalha com o ciclo, a gente tem o Action mesmo, a gente tem vários softwares que pode trabalhar como ferramenta para tratamento de dados, tá? A questão de mostrar o resultado neles, eu falo que é sempre um processo. Todo processo de documentação, Adriel, de um processo de validação, ele vai envolver o planejamento inicial. Então, você documenta todo o planejamento, isso partindo do princípio que o método já está documentado, tá? Então, a gente tem o procedimento de ensaio, a gente tem o protocolo detalhado de como vai ser feito, todos esses são documentos. Nós vamos ter a ferramenta de tratamento de dados, que pode ser o Excel ou um software, e tudo bem. E o relatório final da validação, no qual a gente vai apresentar a conformidade, né? O confere ou não confere, o comparativo dos resultados que você obteve com os critérios de aceitação e aí dar a conclusão final. E um método, ele pode ser... A gente pode chegar num processo de validação final e falar, esse método não é válido. Ele não foi passível de validação. Aí a gente precisa fazer, como a Day comentou, eu preciso até voltar, otimizar o método. Isso se eu fiz a interpretação dos resultados e identifiquei que é metodologia e não é bancada, tá? Preparo ali durante o processo de validação, parte experimental. Então, a gente volta, faz a otimização desse método e submete ele novamente a um processo de validação. Tudo bem? Vê se é isso, Adriel. Se não for, você me chama e me fala quais mais as dúvidas. Tati, mesmo não alterando o método, você avalia algum parâmetro periodicamente, como o LQ? Ai, sensacional! Eu adoro a pergunta da moçada. O que acontece? Uma vez que a gente tem um método definido já, e esse método vai passar pelo processo de validação, a gente já fez todo o levantamento, entendimento, passou pelo processo de validação. Em ensaios químicos é muito comum a gente aplicar o conhecimento da estatística de incerteza para entender a faixa que o seu resultado vai estar enquadrado. Então, a gente pode fazer incerteza por amostra ou fazer uma extrapolação por método, e aí fica com um gostinho de quero mais para a gente falar depois mais sobre incerteza de medição. Quem quiser, manda pra gente, que aí eu preparo uma live de incerteza.
E na sequência a gente tem os controles de qualidade. Então, esse monitoramento de que o método está válido ainda e está produzindo resultados confiáveis são as nossas amostras de controle. E essas amostras de controle, elas podem sim, dependendo da característica do seu método, Tom, ser um LQ. Então, eu faço a verificação do meu LQ periodicamente, a fim de garantir que o meu método continua válido. E aí, eu queria aproveitar o gancho e dar uma dica muito importante. Tudo é importante, né, gente? Vocês viram que coisa? Mas o que acontece? Quando a gente coloca as amostras de controle na rotina, é para monitorar. E eu escuto muito pessoal falar assim, Tati, mas antes dessas amostras de controle não acontecia esses desvios que tá aparecendo agora. E, gente, é que assim, antes das amostras de controle, não existia o monitoramento. Então, o que você não vê, não dói, né? Então, quando você começa a identificar alguma situação fora de controle, e é para isso que as amostras de controle estão ali, para mostrar para você, ó, tá tudo bem e não está tudo bem, tá tudo bem ou não está tudo bem. Você precisa ter o compromisso da tomada de correção. Então, periodicamente, você vai trabalhando com essas amostras de controle que você define junto ao tipo de método, tipo de procedimento que você vai colocar. E uma das amostras de controle pode ser, sim, o seu LQ. Tá bom, Tom? Uau! Vamos lá, mais uma pergunta. Se eu uso um método normalizado e preciso comprovar que o laboratório consegue reproduzir esse método, isso seria a verificação de método? Como proceder no caso de um parâmetro de acidez em óleo? Uau! Ronan, exatamente isso. Quando a gente, pela 17025, ela traz que a gente precisa, se um método foi desenvolvido, você precisa fazer a validação dele, validação completa. O que seria uma validação completa? Ver todos os parâmetros de um processo de validação que são aplicáveis ao seu tipo de método e executar todos, tá? Quando a gente trabalha com um método normalizado, a gente já sabe que esse método funciona para aquela aplicação que ele vem descrito. Lembra da questão de que o método ele é descrito como analito, matriz e técnica. Então, se o seu método normalizado com os analitos, a matriz e a técnica que ele traz, e além disso, ele traz também faixas de trabalho ou limites de quantificação já pré-definidos. Se você está aplicando ele na bancada tal qual ele é normalizado, você só vai fazer a verificação. E por que essa verificação é importante? Porque o que acontece? Quando a gente vai submeter um método de análise a testes, a gente tem as condições operacionais daquele método e a gente tem as condições de estrutura e profissional, tá? Ambos são abordados num processo de validação e de verificação, tá? E aí, o que acontece? Num processo de verificação, a gente sabe que as condições operacionais que tá ali já funciona. Esse método já foi testado quando ele foi desenvolvido e por isso ele foi normalizado. Então, ele funciona para aquela aplicação. No entanto, você precisa demonstrar que no seu laboratório, que são as condições ambientais do seu laboratório, com a sua equipe de profissionais, ele roda tal como foi proposto no normalizado. Tá? Então, por isso é importante fazer a verificação do método. E a verificação do método não necessariamente são todos os parâmetros. Quando eu falo todos os parâmetros, vamos tirar um pouquinho os protocolos específicos, né? Que eu comentei, como o protocolo de dioxinas é específico, o protocolo de drogas em cabelo é um protocolo específico. Se a gente pegar o geral
de um processo de validação, nós estamos falando de seletividade, efeito matriz, isso tudo é parâmetro de validação, tá? Seletividade, efeito matriz, linearidade, precisão. A precisão é um conjunto que aborda repetibilidade, precisão intermediária, reprodutibilidade, tudo isso dentro de precisão, tá? Aí a gente tem o processo de recuperação ou exatidão. Nós temos LQ, limite de quantificação, limite de detecção, robustez com um asterístico, porque em alguns guias ele não é parâmetro obrigatório, tá? Então, esse é o geralzão de parâmetros que eu preciso definir no protocolo se são aplicáveis ao meu método ou não. E para não ser aplicado, lembra que tem que estar vinculado à finalidade do seu método, a quem o seu resultado vai ser reportado, tá? Quanto a como proceder, eu vou deixar anotadinho aqui, Ronan, porque ele tem várias particularidades, aí qualquer coisa a gente pode conversar depois sobre essa análise específica que é a acidez em óleo, tá bom? Gente, então eu falei que eu falo bastante, né? Aí, então, o que acontece? Se tiver... Deixa eu só ver que tem uma dúvida aqui. Amostras de controle, quando não são da mesma matriz da amostra, servirá também? Nossa, que bacana. Deixa eu convidar, Nai, para você acessar o nosso TZF Play. Eu fiz uma live específica de amostras de controle, tá? Eu esqueci a pergunta. Amostra de controle, quando não são da mesma matriz da amostra, servirá também? Ah, sim. Então, eu convido a vocês darem uma olhadinha na live de amostras de controle. Eu vou falar, tava bem legal, né? Mas fui eu que fiz, eu vou achar que tá bem legal mesmo. É um assunto que eu amo. Mas o que acontece? Para a gente escolher uma amostra de controle, eu posso trabalhar com similaridades de matriz, tá? Então, o meu método se aplica para amostras de água bruta, água tratada, água de manancial, né? E aí são vários tipos de água. A gente pode trabalhar com similaridade nas amostras de controle, tá? Que eu sempre reforço que quando a gente se propõe a fazer, mesmo os processos de validação, a gente precisa ponderá-los, né? Então, porque validação ela tem um custo alto. E aí eu vou dar mais uma outra dica que é muito importante, que gerou até uma discussão uma vez. No processo de validação, e aí eu convido vocês, quem quiser colocar aqui nos comentários, quando a gente se propõe um processo de validação, no planejamento eu já vejo tudo que eu vou precisar, né? Quais os equipamentos, vidrarias, padrões, né? Todos os materiais e insumos de laboratório necessários para a execução daquele método, lembrando que vão ser feitas várias repetições. Então, se eu tiver um becker ou um balão, já dá para você prever que a sua validação vai dar muito trabalho, tá? Porque você não vai ter material suficiente para abrir todas as repetições na bancada. Então, já toma cuidado de fazer esse levantamento antes. E aí, o que acontece? Para ir para um processo de validação, gente, eu preciso estar com tudo zerado. Maneira de dizer, né? Eu preciso estar com tudo o mais novo, limpo possível. Ah, Tati, mas eu recebi isso uma vez. Tati, mas eu não concordo. Porque na validação, eu não tenho que submeter e eu não vou ter na rotina sempre tudo novo e limpo. Ah, que bom. Então, guardem. Validação de método é a referência de como o seu método funciona. Então, nas melhores condições que você tenha no seu laboratório, ele funcionou durante um processo de validação. E o que eu quero dizer com isso? Equipamento limpo, todos os consumíveis do equipamento trocados e novos, preferencialmente. Equipamentos de suporte
e o próprio equipamento de análise mesmo, isso eu tô falando, por exemplo, equipamento de análise, um cromatógrafo, um ICP, equipamentos de suporte para um determinado método, pH-metro, por exemplo, né, balança. Então, todos calibrados e qualificados. Então, eles estão nas melhores condições. Vou trabalhar com o meu melhor, entre aspas, né? O meu analista mais habilidoso para aquele método. E habilidade é o fazer repetidamente com resultados satisfatórios, né? Ele tem todo o traquejo, né, no sentido de manipulação de micropipeta, avolumar, pesagem, interpretar o resultado no equipamento. Então, eu vou pegar e trabalhar como meu analista principal, né, o responsável pela execução principal de um processo de validação, o meu analista, o meu profissional mais habilidoso para aquele método, tá? Porque num processo ao final dessa validação, o que a gente vai ter? Ó, esse método funcionou. E ele funcionou com esses critérios, atendendo esses critérios. Então, a minha precisão é de tanto, a minha recuperação foi de tanto. E aí, eu entendo como o meu método se comporta. Fechei, esse método funciona. Essa é a minha referência. Nessa condição zerada, nessa condição supimpa de boa, né? Nessa condição, ele funcionou e teve esses critérios. Agora vamos para a rotina. E na rotina, os consumíveis, né? Como o próprio nome diz, eles vão consumindo conforme você vai fazendo sua análise. Então, ele vai sujando, o equipamento vai sujando. Né? Vão entrando novos colaboradores, novos profissionais no laboratório, que vão passar por treinamento e vão colocar esse método para rodar e liberar resultados desse método. Aí, gente, vai começar aquelas coisas. Ah, Tati, o meu cheque de curva não passou. E agora eu tenho que validar meu método de novo. Meu método não funciona mais. Será? Será que é o seu método que não funciona mais mesmo? Lembra que o seu método funcionou. O que mudou do dia de hoje que seu método não está funcionando pro dia e as respostas que você teve lá da validação, que pode ter sido o ano passado, há 2 anos, há 4 anos. O que mudou? Porque é muito comum, durante o processo de uso do método na rotina, a gente querer trocar, por exemplo, uma marca de reagente, né? Aí só um cuidado, trocar marca, ok. Trocar especificação, não ok, tá? E especificação é condição do método, tudo bem? Então, eu fiz, por exemplo, em cromatografia gasosa. Estou dando um exemplo porque nós estamos mexendo com esse, então tá mais fresquinho na minha cabeça. Mas a gente tem um segredinho da avó ali no GC, que é o liner, tá? Também convido a assistir a live do Boim sobre GC, que aí vocês vão entender o que eu tô falando, quem nunca trabalhou com essa técnica, que eu também gosto muito. Aí o que acontece? Ele tem um liner. Esse liner, ele é um consumível. E ele tem uma especificação, porque a gente tem vários tipos de liner. Então, para aquele método, ele foi desenvolvido e validado com aquele liner específico, que tem um part number. Se você trocar o tipo do liner, você está alterando o seu método. E aí, você precisa entender, porque aí a gente vai falar assim, mas o método não funciona mais. O que mudou? Porque lá na validação é referência de funcionamento. Funcionou, tinha essas áreas, sobre essa condição, deu ok. O que mudou hoje na sua rotina? E muita coisa pode acontecer na rotina. Efeito de segunda, efeito de sexta, pressão de entrega, prazo. Nossa, um caminhão de coisa pode acontecer na rotina, né? E aí a gente vai acompanhando o desempenho desse método já validado através das amostras de controle, que a gente vai trabalhar com as ferramentas de carta de controle, que também tem uma live lá no TCF Play para vocês, tá bom? Sei que não é o ponto aqui, mas balanças e pH-metros também é aplicável
qualificação antes da calibração? E deixa eu entender. Os pH-metros e as balanças, eles vão direto pelo processo, eles passam direto pelo processo de calibração, tá? Que você pode fazer internamente, se você tiver todos os atributos, né, competência para poder fazer isso, ou é mandado externo para os fornecedores de serviços de calibração fazer o processo para você. E aí ele entra num processo de verificação dentro do laboratório. Então, assim como a gente verifica o método, né, utilizando as amostras de controle, os equipamentos, eles também são verificados, né? As balanças, a gente tem os pesos padrões, que a gente verifica se tá tudo ok antes de usar, e os pH-metros, a gente usa os materiais de referência certificado, né, para entender se eles estão nos dando as respostas, os resultados esperados, tá? Acho que é isso. Se não for, você manda pra mim, tá bom? Gente, então, pra gente ir fechando o raciocínio aqui, né? Quando a gente fala, então, de um processo de validação, eu estou falando de testar o meu método, um método já definido e documentado, tá? A gente vai fazer um planejamento da validação, que é conceito, como fazer na bancada, como tratar os dados e com qual critério que a gente vai comparar para falar se tá bom ou se tá ruim, tá? Isso é muito importante. E aí se atentem. A gente tem 3 grandes nortes de guias de validação por segmento. Então, o Ministério da Agricultura tem um guia de validação e incerteza maravilhoso, tá? Para quem quiser, depois eu posso passar, que aqui eu acho que tem várias pessoas de várias áreas de atuação. Então, o Ministério da Agricultura tem um guia muito bacana e ele também divide por tipos, né, de ensaios, tá? Que vale a pena para quem vai trabalhar com o processo de validação dar uma olhada. Para o pessoal da área de farma, a gente tem a RDC 166, que traz todos os critérios, todo o protocolo que precisa ser seguido. E aí, muito importante a gente se atentar, porque os métodos, eles têm categorias. Por exemplo, para a Anvisa, eles têm as categorias de análise de teor, análise de impurezas. Lembra que eu preciso conhecer o meu método? Porque para análise de impureza, determinados parâmetros são muitíssimo importantes. Para teor, alguns dá para a gente trabalhar com uma interpretação diferente, tá? Que é o como fazer. Como que eu vou fazer a precisão? Com amostra, 7 repetições, triplicata, 9, então depende, tá? Mas é muito importante que isso seja definido antes de começar, tudo bem? Feito isso, a gente vai definir uma ferramenta. Qual ferramenta que a gente vai usar na tratativa de dados, tá? Muito importante, a gente tem que guardar, né, os dados brutos para fazer todo o processo de rastreabilidade. E a gente organiza em uma ferramenta para poder tratar os dados, tá? E ao final, a gente tem o nosso relatório de validação. Nele, a gente vai trazer tudo o que foi feito e se atendeu ou não atendeu, tá? Feito isso, a gente terminou uma etapa do ciclo de qualidade analítica. E aí a gente vai para o processo de incerteza e vai para o valendo, que a gente fala que é o controle de qualidade. Tudo bem? Gente, eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Foi uma live muito bacana, com a participação de muita gente aqui, isso tá muito legal. Obrigado por todos que estão sempre aí, toda semana com a gente. Para os novos que chegaram agora, espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente. Semanalmente a gente tem as lives da TZF, pode ser um Qualitate, pode ser uma live do Boim, aí depende, né? Podem mandar sugestões de tema que vocês
tenham curiosidade, que a gente converse aqui um pouquinho, fale sobre, para sempre agregar ali no laboratório, no ambiente de trabalho de química analítica aí de vocês, tá bom? Essa live vai ficar salva lá no nosso TZF Play. Se vocês quiserem depois convidar mais gente para trabalhar com a gente e ver lá o conteúdo que a gente passa para vocês, vai ser muito bacana, tá? Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. As dúvidas que ficou aí, né, se der alguma indigestão, alguma coisa assim, pode mandar pra gente e eu vou preparar mais uma live para vocês para as próximas semanas. Então, fiquem atentos a nossas redes, que logo mais a gente sempre tem novidades. Tá bom? Gente, muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso para vocês, um bom restinho de semana e até a próxima. Tchau!